Isaías, no capítulo de número 1, no verso de número 18. Isaías, capítulo de número 1, verso de número 18. Livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. A palavra do Senhor é um convite da graça, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados em espada, porque a boca do Senhor diz. Vamos orar. Pai amado, nós, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e verdadeira. Ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, a fim de buscarmos a tua face, a fim de estarmos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, nos apresentarmos diante do Senhor, e não é de qualquer maneira que queremos nos apresentar, ó Pai. Queremos sim, ó Deus, ser reconhecidos pelo Senhor como verdadeiros adoradores, homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Queremos nos colocar nas tuas mãos, colocar o culto dessa noite nas tuas mãos, pedir-te, ó Deus, que visite de uma maneira poderosa, Senhor, cada irmão e irmã, aqueles que estão a caminho da tua casa. Ó Deus, nós que aqui estamos, Senhor, fique à vontade no meio do teu povo. Essa igreja é tua, nós somos teus, Senhor. Ó Deus, nos pastoreie. Ó Deus, tu és o pastor dos pastores, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, enche-nos com a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, amados irmãos e irmãs. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa de Deus. Na casa do Senhor nós ficamos à vontade. Somos chamados e convidados a viver esse tempo de graça, o tempo em que o Senhor nos convida. E nesse tempo de graça, uma das coisas maravilhosas que o profeta Isaías diz aqui, primeiro ele chama, uma das coisas maravilhosas que eu acho na fala dele aqui, ele fala assim: vem cá, vamos ter uma conversa entre nós, vinde e arrazoemos. Arrazoar significa: eu vou te dar razão, entre em contato comigo, vamos conversar. Arrazoar é isso. E olha bem o que ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está falando de algo que é muito pessoal, é muito para mim e para você. O Senhor fala aqui para mim e para você sobre a questão de se achegar a Ele. Ele fala claramente: se você quiser ouvi-lo, você vai comer o melhor dessa terra. Simples assim. Mas se você for rebelde e recusar aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós seremos devorados em espada. Muitas vezes isso não é literal, mas quando nós nos desobedecemos a palavra do Senhor, quando nós erramos, quando nós pecamos, automaticamente vem sobre nós a maldição. Isso é fato. O pecado é morte. O pecado, ele nos arrasta para uma vida de maldição. Mas a palavra do Senhor é muito linda, né? A palavra do Senhor fala que se nós nos achegarmos a Ele, o nosso pecado se tornará branco como a neve. E eu gostaria que nós, uma das nossas primeiras atitudes no culto nessa noite,
fosse de fato nos achegar ao Senhor e pedir a Deus para que Ele nos abençoe. Perdoe os nossos pecados, nos mude, nos transforme, pois na palavra do Senhor fala que no teu sangue há poder de purificar pecados. E eu quero convidar você, vinde, razone com o Senhor, fale com o Senhor da sua causa, converse com Deus sobre as suas dificuldades. A palavra do Senhor fala que Ele é poderoso para perdoar pecados. Vamos orar. Curva a sua cabeça, fale com Deus, entregue a sua vida ao Senhor. Grande é o Senhor, último de ser louvado. Pois o Senhor morreu a nossa morte na cruz, derramando o seu poderoso sangue, a fim de que todo aquele que olhar para o Senhor e reconhecer a sua situação de miseráveis homens que somos, pedindo perdão, alcançar a Deus a maravilhosa graça perdoadora do Senhor. Por isso, Senhor, nós confessamos a Ti os nossos erros e falhas, ó Deus. Confessamos a Ti, ó Deus, o nosso pecado, que sempre está diante de nós, ó Deus. Pecamos através do falar, do pensar, do agir. Pecamos por negligência quando nós sabemos o que fazer e não fazemos. Por isso nós te pedimos, Senhor, humildemente, envergonhados, ó Pai, da nossa situação, pedimos ao Senhor, ó Deus, perdão. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos e nos abençoe, ó Deus, porque nós sabemos que só o Senhor tem poder de perdoar pecados. No teu sangue há poder, ó Pai. Passa o teu sangue sobre nós, nos purifica, nos lava completamente, ó Pai. E assim seremos, ó Pai, limpos, libertos do pecado. Ó Deus, nos abençoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos o perdão. Certos, ó Pai, de que estamos recebendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu, como ministro do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, quero ministrar sobre a tua vida, igreja, o perdão que há em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam perdoados, perdoadas, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Uma vez então que fomos perdoados, nós temos a oportunidade de louvar o Senhor com alegria. Amém, amados? A palavra do Senhor fala que o perdão, ele traz alegria ao rosto. Quando a pessoa peca, normalmente ela entristece. Você olha na palavra do Senhor, Davi, inúmeras vezes, quando cometeu o pecado, a palavra do Senhor fala que o seu rosto entristeceu. Mas logo que o Senhor perdoou, a alegria retornou a ele. Amados, e olha como é bom, quando nós louvamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, com certeza a nossa vida se alegra. Quero te convidar nessa noite a louvar o Senhor com alegria de coração. Por isso quero também te convidar, meu amado, nesse momento,
ao momento em que nós temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas também à casa do Senhor. Nós sabemos que é tempo de sustento que nós precisamos, né? Mês de janeiro, então, é complicado, tem um monte de IPTU, coisas que a gente tem que pagar, que a gente precisa muito desse recurso. Eu quero te convidar, você que trouxe o dízimo e oferta, sem constrangimento, é óbvio, mas fique à vontade nesse momento do louvor para você trazer até a casa do Senhor, até o lugar de flash, seu dízimo e oferta. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus com alegria. Nós somos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, por isso vamos louvar ao Senhor com alegria. Eu quero orar com você e por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, ó Pai, sobre cada família aqui representada, pedir a bênção do Senhor, ó Pai, sobre o seu trabalho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o fruto das mãos dos teus servos, abençoa, Senhor. Ó Deus, nesse instante em que nós, ó Pai, nos preparamos para te louvar, te louvamos também, Senhor, com nossos dízimos e ofertas. Senhor, abençoa e consagra cada irmão e irmã, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o trabalho dos teus servos, ó Pai, sobre a empresa que eles trabalham. Ó Deus, traz, ó Deus, sobre a vida do teu povo a prosperidade bíblica, Pai. Aquilo que vem do Senhor, ó Deus. Ó Deus, uma prosperidade saudável. Como diz a palavra do Senhor, ó Pai, que aqueles que devolvem ao Senhor aquilo que é teu, o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Senhor, nós te louvamos. Consagra cada dízimo e oferta. Consagra o teu povo, Senhor, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Com alegria, vamos louvar o Senhor e vamos trazer nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Tudo
igreja, a gente passa por um problema, quando no grupo da igreja todo mundo ora. Isso é cuidado de Deus. É porque Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. E essa música fala exatamente isso, de como Deus cuida de nós. E no final ele ainda fala que o meu trabalho é simplesmente descansar e confiar nele. Amém. Se você não conhece, feche seus olhos e deixe o Senhor ministrar você através dessa música.
perde horas olhando um vídeo no celular, no TikTok, e a gente não usa esse mesmo tempo para estar diante da palavra do Senhor. Eu falo por mim, porque às vezes a gente pedir para ele parada, e isso aqui a gente pedir para nos aproximando mais do Senhor, procurando a tua palavra. Queremos, Senhor, conhecer Jesus. Thank you.
receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Cadê minhas crianças? Venham. Amados, nós louvamos a Deus pelas nossas crianças e agora elas terão um culto especial para elas ali. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós queremos pedir a tua bênção, ó Pai, sobre a vida dessas crianças, sobre esse momento, ó Pai, que elas terão ali. Inspira dos altos céus, ó Pai, os professores, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja com eles, falando ao coração, a mente, ó Deus, de cada uma dessas crianças, ó Pai, na linguagem delas, alcance o coração delas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Devagarzinho, cheio de energia. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Amados irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor colocou no meu coração. Eu costumo dizer sempre que a palavra, em primeira instância, no primeiro momento, fala ao nosso coração, o coração do pregador, né? E quando Deus ministra ao meu coração, eu simplesmente transmito à igreja aquilo que Deus está falando. Nós temos vivido, a minha família tem vivido um tempo de muita tristeza, de muita luta, de muita batalha. Minha mãe continua internada na UTI. Minha mãe teve que fazer uma traqueostomia anteontem, porque tirou o tubo, já é a segunda vez que é entubada, enfim. Ontem fui visitá-la, meu coração assim, apertadinho, e a gente está comigo, né? E Deus ministrando ao meu coração, me falou muito sobre transformar a tristeza em esperança. Aliás, a nossa vida é um carrossel de emoções, né? É todo dia algo muito sério e a gente precisa muito da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso a vocês que o que tem nos sustentado, ministrado ao meu coração é justamente isso, a graça do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite, em como transformar a tristeza em esperança. Nós precisamos disso, mas aí eu vou falar que o problema não é só meu, o problema é de muitos de nós passamos por isso. Momentos de dificuldade, transformar em esperança. Como é que a gente pode fazer isso? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1, a partir do primeiro verso. Neemias, capítulo 1, a partir do primeiro verso. E entendam, fiquem com a Bíblia aberta, porque eu quero trabalhar um pouquinho nesse livro de Neemias sobre como Neemias trabalhou essa questão da tristeza e transformando essa tristeza em esperança. Neemias, capítulo de número 1, a partir do primeiro verso. Assim diz a palavra do Senhor. Neemias, tem pessoas ainda procurando. Neemias está na Bíblia, gente, você pode ter certeza disso. Estou brincando com o pessoal, então vamos lá. Neemias fica depois de Esdras, no Antigo Testamento. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Hagalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados
para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da tua palavra, que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agravam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Ó Deus, que a tua bênção, ó Deus, seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só um pano de fundo histórico para nós entendermos o contexto desse texto que nós lemos. Neemias é um dos exilados, né? Uma das coisas que a gente precisa entender, e algumas pessoas sempre me perguntam, e os adolescentes falam comigo: pastor, mas por que Deus sempre permitiu que esse povo fosse levado cativo? Foi do Egito, depois voltou, depois foi levado para a Babilônia, e depois voltou. Simples, é muito simples. Eu falei isso com vocês aqui no princípio. Deus falou com o povo ali: se vocês me obedecerem, vocês comerão melhor dessa terra. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Mas se vocês me desobedecerem, a espada alcançará vocês. Isso é algo muito sério que sempre houve, sempre aconteceu. E Israel sempre, quando se levantava contra Deus através do pecado, se levantava contra Deus através de atitudes erradas, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. E esse contexto é justamente o que está acontecendo aqui. Neemias foi levado para esse local, e nós ali percebemos que ele, como copeiro do rei, ele era uma pessoa ilustre, vamos assim dizer, era uma pessoa entendida, estudada, e o rei então o pegou, né? Eu acredito em um propósito divino. Deus o colocou ali estrategicamente. Neemias então, ele começa o texto de Neemias começa falando que alguns judeus, e o irmão dele, Hanani, vai até a Babilônia. Chega lá, ele simplesmente encontra com ele e pergunta pelo povo que ficou. Como é que está aquele povo que veio todo mundo? Óbvio que levaram cativos amados. Entenda bem, quando a gente fala do povo sendo levado cativo, muitas pessoas falam que era todo o povo que foi levado. Não. Entenda bem, para esse lugar foi levado somente as pessoas que eram para ser aproveitadas, pessoas que eram doutores da lei, sabiam escrever, pessoas que eram
dotados de alguma qualidade, eram marceneiros, eram pessoas que lidavam com algumas coisas. Então não era todo mundo. Mas ficou um povo, o povão ficou lá em Jerusalém. E ele começou a conectar o povo lá. E quando ele ouve a situação que estava o povo em Jerusalém, a palavra do Senhor é muito clara. O que aconteceu? No versículo 4 ele diz assim: eu assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a primeira coisa que ele faz é chorar. Hoje nós falávamos pela manhã que há tempo para tudo, lendo lá no texto de Eclesiastes, há tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de deixar de chorar. É tempo de chorar, tem momentos que nós precisamos chorar mesmo. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, mas chorando. Somos seres humanos, sofremos, e Deus sabe que sofremos. E diante dessa situação, nós precisamos entender a reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída. Não foi somente chorar. Naquele momento, a tristeza foi tanta que ele tinha... Eu acredito que ele não tinha força para muita coisa. Diante da situação, eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso, em que você se sente impotente, você não tem como acrescentar nada, você não tem como fazer nada. Era a situação de Neemias, naquele momento, longe de Jerusalém, longe do seu povo, ele se sente justamente assim, impotente. E ele então começa a clamar ao Senhor, para que Deus dê estratégias para ele. Daí, nós vamos entrar no primeiro ponto: como nós conseguimos transformar a tristeza em esperança. Quando nós, amados, não sabemos o que fazer, quando nós não temos uma saída, uma solução, quando nós nos encontramos assim diante da circunstância em que nós ficamos de mãos e pés atados, e agora? A primeira coisa que esse texto nos orienta, simples: oração em primeiro lugar. Buscar a face do Senhor. Por pior que seja a situação, quero dizer que vale a pena ter esperança. Vira para o seu irmão, olha para ele e fala assim: por pior que seja a sua situação, vale a pena ter esperança. Em Romanos, texto de Romanos, no capítulo 5, eu acho fascinante esse texto. Ouça, somente ouça. Romanos 5:5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que foi te dado. A esperança é derramada em nosso coração, e é por isso que nós não podemos, entenda bem, nós não podemos nos dar direito, entenda bem, de sucumbir à tristeza, de ser consumido pela tristeza. Por quê? Porque nos foi outorgado o amor de Deus, a esperança. Então não aceite isso no seu coração. Nós não podemos, nós que temos a primazia do Espírito Santo em nós não podemos. Momentos tristes? Sim, claro, somos seres humanos. Mas nós não podemos identificar nessa situação. Por quê? Você conhece pessoas que há anos estão lamentando uma situação e vivem lamentando. Toda vez que a senhora vai falar de novo, e aquela pessoa vive remoendo aquilo, é porque ela não entendeu que o Espírito Santo nos foi outorgado. Hoje pela manhã eu citei um filósofo cristão que eu gosto muito. De vez em quando eu sempre leio o livro dele, Søren Kierkegaard. É um nome meio esquisito, né? Mas ele é dinamarquês, um filósofo do século XVIII, XIX, melhor dizendo.
E ele tem uma palavra que ele fala assim, uma frase que ele usou. Tem várias frases interessantes do Kierkegaard. Ele fala assim: a angústia é vertigem da liberdade. Quando eu li essa frase, eu falei: Senhor, quantas vezes nós ficamos angustiados pela tristeza e isso se torna vertigem para a nossa liberdade, no qual nós fomos chamados. A tristeza, a angústia, ela faz como se fosse uma vertigem. Por quê? Para que eu não consiga enxergar a liberdade para a qual o Senhor me libertou. E em Cristo eu sou liberto. Em Cristo eu não posso permitir que essas situações alcancem. Aí a gente vai entender, a Bíblia é cheia de palavras que nos confrontam. Aquela palavra que em Salmo, quando fala assim, que o servo de Deus não se atemoriza de más notícias. Como não? O servo de Deus não se atemoriza de más notícias. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que quando o coração do homem está nele, quem comanda esse homem é o próprio Deus. Então, amados, não deixe que a angústia faça com que você, a angústia, a tristeza, faça com que você não consiga enxergar a liberdade, a bênção que o Senhor tem na sua vida. E eu entendo, ontem eu orando com minha mãe ela já está entendendo algumas coisas, ela foi tirada da sedação dela. Eu falo: mamãe, só tem que sair daqui rápido, mamãe. Eu quero de novo fazer um frango com quiabo para o pessoal comer lá em casa comigo. Aí ela falou assim, ela balbuciava. Eu falava: Senhor, eu preciso disso. É nessa esperança, por mais que seja situação desanimadora, mas eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor tem o melhor para ela. E eu não sei qual é o melhor, mas eu não quero que a angústia, a tristeza, faça com que eu tenha uma vertigem da liberdade daquilo que o Senhor me deu. Eu não posso. E aqui a gente olha Neemias olha para aquela situação, ele está como escravo numa terra que não é dele, a situação dele era terrível, ele estava como trabalhador naquele lugar, ele ouve notícias da sua terra, onde os seus pais estavam enterrados, e ele começa a chorar, ele começa a lamentar, ele começa a buscar o Senhor, e Deus vai enchendo o coração de Neemias, e o Senhor vai dando para ele estratégias. Tanto é, eu falo muito sério sobre isso, porque que no versículo de número 11, antes dele conversar com o rei, ele fala assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Ele sabia que naquele dia ele haveria de falar com o rei. Ele haveria de falar com o próprio rei. E ele começa a ter estratégias. Mas entenda bem, quando o Senhor ele está à frente de qualquer situação, porque é o que nós devemos buscar, é Deus que vai nos orientando, é Deus quem vai nos dando aonde nós devemos passar, aonde nós devemos fazer, isso é muito importante. A oração é necessária na vida do cristão. Por quê? Porque é pela oração que o Senhor vai te conduzindo a uma vida de vitória. É pela oração que o Senhor vai te mostrar de novo, ou então, a esperança. Quando você está assim confundido, angustiado, a vertigem começa a aparecer, o Senhor fala assim: quero que você volte à lucidez, porque eu sou contigo. Amados, essa tem que ser a primeira atitude de todos nós. Se você quer transformar a tristeza em esperança, tenha uma vida de oração em primeira instância, em todo momento, em todo lugar, de todas as formas. Então, essa é a primeira atitude. Quando você, amados, às vezes você pode pensar assim: olha, não tem como fazer muita coisa. Entenda bem, é uma palavra profunda para nós, extremamente importante, você já ouviu inúmeras vezes.
Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir esse versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Senhor Jesus. Quem te fortalece é o Senhor Jesus. Se você fala que pode todas as coisas, não imponha limite naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem pode travar alguma coisa na sua vida não é Deus, é você mesmo. Com a falta de fé, com essa angústia que traz vertigem. Quando nós não entendemos e não cremos naquilo que Deus pode fazer. Porque não há impossível para Deus. Nós precisamos disso. Então, perguntinha: você ora antes de resolver seus problemas? Você ora quando você está precisando mesmo de uma resolução? A oração deve ter em primeiro lugar buscar o Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça. Segundo ponto importante que Neemias teve e que para nós vale muito a pena entender, transformando a tristeza em esperança. Bater nas portas certas, ir no lugar correto. Está com Neemias aberto aí? 2, capítulo 2, a partir do primeiro verso. Vamos ler um pouquinho para a gente entender como é que foi aqui. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Presta atenção nisso aqui. Olha, são detalhes interessantes. Ele estava numa conversa com o rei Artaxerxes. E conversando com ele, ele passou: o que me pedes agora? A palavra fala que nesse instante da conversa, a palavra diz assim, então, olha bem, então orei ao Deus do céu. Como assim ele orou naquele instante? Aquele homem vivia em espírito de oração. Mas a gente precisa entender isso. Quando a gente está numa conversa, seja com quem for, ou situação que for, a gente percebe e a gente faz uma oração em espírito. Eu acredito que aquele homem, Neemias estava falando com o rei: Senhor, e agora? Ele está me perguntando, eu vou falar. O que você me pede agora? O rei, deixa. Senhor, você comigo, você com as minhas palavras. Você está vendo um homem de atitude diante de Deus, um homem que tem o seu coração no Senhor, um homem que está ligado em Deus. No momento ali da conversa, eu acredito que ele nem falou. Ele pensou: Senhor, é agora. Vai, intervém. Quando o rei fala, olha a fala dele aqui para ele, no versículo 5. E eu disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade no sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, lhe disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovo o rei enviar-me e marquei certo prazo. Resposta imediata. Resposta de oração. Então é bater nas portas certas. Além de orar, Neemias aprendeu em Colossenses, preste atenção, Colossenses capítulo 4, verso 5. Depois você marca na sua Bíblia, eu achei interessante isso.
Tem uma frasezinha interessante na parte B do versículo: aproveitai as oportunidades. Olha que coisa. Quantos de nós não aproveitamos as oportunidades que nos é dada? Quantos de nós nos perdemos disso? E a palavra do Senhor aqui em Colossenses é muito clara: aproveitar as oportunidades. A rainha também, não faço ideia, né? A rainha está ali do lado, e ele, como era copeiro do rei, ele servia bem, era alguém que estava cuidando da família real, e a rainha ali, ele aproveitou o momento, seria propício para sensibilizar, de repente ela, né? A mulher tem sempre isso, né? O coração mais flexível, mais amolecido. São todas não, mas pelo menos a gente entende que é. E ela falou assim: vai lá, olha a situação dele, olha como ele está triste. Ele não, Neemias não é assim, Ataxerxes, dá um jeito aí. E aí a gente percebe que ele aproveitou a oportunidade, né? Ele pediu o rei um tempo para realizar a obra de restauração dos muros de Jerusalém. Inclusive, depois você pode ler aí, eu quero aproveitar também a oportunidade e pedir ao Senhor uma carta para as pessoas que são responsáveis pela floresta, para me tirar a lenha da floresta, para me restaurar os muros lá da cidade, os portões da cidade. Estou aproveitando a oportunidade, eu quero aproveitar e já pedi tudo. Amados, com isso eu descobri uma coisa fascinante em Deus. Preste atenção que eu vou falar agora, porque é algo muito sério. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz. Deus, ele faz por completo. Ele faz da melhor maneira possível. Entenda isso para a sua vida para sempre. Deus não faz nada pela metade. Deus faz por completo. Deus faz o melhor. Deus tem o melhor para você. Você crê nisso? Amém. Isso é algo muito sério, muito importante. Neemias sabia que ele precisaria de muitos apoiadores. Deus já estava colocando no coração dele várias questões. Ele também pediu carta aos governantes que estavam além do Eufrates, no caminho de Jerusalém. Pediu a carta para o guarda da floresta, né, como eu falei para vocês, para que fornecesse madeira para a obra. Então, olha, também levou consigo uma escolta de soldados do rei, cavaleiros, para fazer sua segurança na viagem. Olha que coisa! Deus falou assim: não, você não vai sozinho, não, então eu vou colocar uma escolta em volta de você. Eu fico imaginando o cuidado de Deus, que coisa maravilhosa. Então, amados, quando você pedir ao Senhor, entenda que o Senhor já está preparando o melhor para você, e completo. Nada vai te faltar. Amados, coisas maravilhosas que nós precisamos fazer é pedir. Pedir. Ah, que coisa boa, vocês sabem. Pedir e dar-se-vos-á. A palavra do Senhor fala, Jesus prometeu: batei e abrir-se-vos-á. Quem bate, abrir-se-á. Mateus 7, 7 e 8. Precisamos parar, amados, de ficar lamentando e aprender a bater nas portas que estão diante de nós. Existem portas esperando. Preste atenção nisso. Eu marquei aqui de amarelo no texto para você entender. Existem portas esperando para ser abertas para você, bastando apenas uma iniciativa sua. Preste atenção nisso. Portas que estão abertas para você, que você muitas vezes não entende, por falta de oração, por falta de sensibilidade espiritual, por falta de entendimento, mas elas estão sendo ali para abrir porta para abrir para você. Que é preciso que você tenha iniciativa. É preciso que você, em contato com Deus, tenha esse entendimento. E quantas vezes nós não temos isso? Pessoas, amadas, eu lido com muitas pessoas que reclamam que não tem emprego, mas elas não se esforçam suficientemente para que elas possam ter um bom serviço. Às vezes, amados, preste atenção, as pessoas, portas se abrem e as pessoas falam assim: ah, mas lá o salário é pouco, o lugar. Escuta, preste atenção, preste
presta atenção no que eu vou dizer. Quem sabe Deus está querendo te colocar ali naquele salário baixo, para que Deus você crescer naquele lugar, para que você seja luz, para que você fale assim: a boa mão do Senhor estava comigo, e aonde eu estou hoje é porque a glória do Senhor esteve comigo. Escute, o que a gente precisa, o grande problema nosso, é quando nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aliás, eu quero dizer para vocês que o servo de Deus, ele precisa ter a consciência desse feedback de Deus. Nós estamos servindo a um Deus que é vivo, verdadeiro. Nós estamos vendo um ser que é verdadeiro, real, vivo, presente. Que a vontade dele em nos abençoar é muito maior do que a nossa própria vontade de ser abençoado por ele. Deus está esperando uma oportunidade para te abençoar nessa noite. Você crê nisso? É portas abertas. Deus, amado, a palavra do Senhor fala que eu, como pai, eu tenho o prazer em abençoar os meus filhos. E eu sou ruim, eu sou mau. A palavra do Senhor. Você já imaginou Deus que é bondade pura? Eu estou esperando você falar: meu filho, pede, que eu vou te dar. Bate, que eu preciso usar. E você já parou para observar que a porta é muito engraçada. Se entra numa casa, você abre uma porta, mas de repente você se dá com muitas outras portas. Porta para a cozinha, para os quartos, para a varanda. Escuta, vai passando as portas. Deus vai abrindo para você, vai passando. E em nome de Jesus, Deus vai te levar onde Ele quer te levar, para que o nome dele seja glorificado e que você seja abençoado. Entra. Mas quando a porta se fechar, fica batendo para o irmão, tenha sensibilidade de entender que Deus também pode fechar portas. Mas a gente vê claramente Neemias, Deus abrindo portas para esse homem. Certa vez eu aprendi que depois de uma porta aberta, sempre haverá outras portas que Deus vai te levar. Deus não para, Deus é dinâmico. Você vai começar a ver aqui a dinâmica da reconstrução dos muros de Jerusalém. Você vai ver quantas portas foram abertas, porque Neemias foi passando por elas e Deus foi abrindo portas. Terceiro ponto importante, antes de passar para o terceiro ponto, quando eu me permiti, interessante. Você está batendo nas portas certas? Você tem batido nas portas certas? Eu estou procurando isso, estou procurando aquilo. Quer dizer, o Senhor tem o melhor para você. É só você bater na porta. Creia nisso. Amém, amados? Terceiro ponto importante, que muitas vezes as pessoas elas não compreendem isso. Vamos lá no versículo 11. Capítulo 2, versículo de número 11. Observem bem o que aconteceu aí com Neemias. Quando ele chega a Jerusalém, cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar onde eu passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes,
nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Só tem. Primeira coisa, a terceira coisa que a gente precisa fazer é avaliar a situação. Reconhecer quem eu sou, onde eu estou, como eu estou vivendo. Amados, próximo passo, esse próximo passo de Neemias, para mim é muito claro. Ele foi chegando lá, ele fala: não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer. Ficou 3 dias, chegou de viagem, eu fico imaginando, né? Tem gente tão atropelando as coisas que já chega roubado e já vai meter na cara. Neemias ficou ali 3 dias, olhando a situação, avaliando a situação, entendendo onde ele estava, pensando o que deveria fazer. Senhor, é isso mesmo? Como eu devo proceder com essas pessoas aqui e ali? Como eu devo fazer? De que forma eu vou fazer? E Deus foi ministrando ao coração dele. Depois de olhar tudo como estava e levantar as informações necessárias, ele começou então a anotar. Eu faço ideia, essa porta está precisando disso, tantas madeiras, quem eu vou colocar, como eu vou fazer, qual é o recurso que eu tenho, de que forma. Mas tem pessoas que, infelizmente, elas estão vivendo angustiadas porque são extremamente desorganizadas em tudo. Não olha para dentro de si para saber como que ela está. Isso é algo extremamente sério. Aí a gente vê que depois disso, Neemias expôs. Depois que ele fez isso, depois que ele tinha tudo na mão, ele vai até o povo da cidade pedindo seu apoio. Depois disso, ele vai ao povo da cidade. E eles falam: olha, a boa mão de Deus vai estar conosco para nós reestruturarmos toda a cidade, reedificarmos a cidade. A boa mão do Senhor vai estar conosco. Você já imaginou se ele chega para o povo e fala assim: a situação está feia, os nossos estão difíceis para a gente mexer, as portas não tem jeito, aqui não tem dinheiro, porque o pessoal reclama de tudo. Não tem dinheiro, nós não temos nada. Vamos sentar aqui e chorar aqui comigo. O que cabe para nós é só sentar e chorar. Mas ele não, ele depois de avaliar tudo, ele levantou e foi para o meio do povo e falou assim: olha, Deus me enviou para cá, a boa mão do Senhor vai nos dar vitória. E o povo, então, a palavra do Senhor fala que o povo olhou para aquilo e o ânimo cresceu no coração daquele povo. Falou assim: Deus é conosco. E quando Deus está conosco, a vitória é certa. Como isso é maravilhoso, amados. Então, em nome de Jesus, amado, seja qual for a situação que você viva, eu quero te convidar: seja um agente de transformação, não um agente da depressão, mas um agente de transformação, um agente de mudança, porque a boa mão do Senhor é contigo. Quando nós compreendemos isso, até a nossa feição é outra, até a alegria do nosso rosto muda, até as nossas forças se renovam. Quando uma pessoa deseja alguma coisa, amados, até o sujeito que não gosta de acordar de madrugada, ele acorda e trabalha, e levanta, e vê a coisa acontecendo. E quando ele começa então a ver o mover de Deus, ele fala: Senhor, isso vem de ti, Senhor. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Por isso, amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer: será que você tem de fato avaliado a situação? É preciso que você calcule. Em Lucas capítulo 14, verso 28 a 31, depois você pode ler em casa. O Senhor Jesus, ele fala assim: quem não se assenta primeiro para calcular quanto você vai gastar? Para quê? Para que depois que você comece, você não tem como terminar a obra. Você já passou perto desses prédios que começam a estar o esqueleto dele lá? Todo preto, todo ruim. Primeira coisa que você fala assim: acabou o dinheiro desse cantão.
acabou, ele não vai ter condição de fazer não. E muitas vezes aquilo ali fica ali e o tempo vai destruindo aquilo que não tem condição, ele não calculou. Você pode pensar nisso? Mas a pessoa, quando calcula, ela fala assim, bom, eu quero fazer uma base boa, a base eu tenho condição de fazer, faz. Então agora eu preciso fazer um cômodo só. Mas eu vou fazer. Eu tenho condição de chegar aqui. Há pessoas que não calculam mais. E vivem angustiadas. Por quê? Porque ele não calculou simplesmente isso. E muitas vezes murmura. Não avalia a situação. Quantas pessoas estão endividadas? Por quê? Porque não avaliaram a situação. Enfia as mãos pelos pés. Isso é algo que nós precisamos pensar. E quem pode nos ajudar é o Senhor. Até nisso. Jesus Cristo morreu lá na cruz. Nós entendemos isso. Jesus Cristo morreu lá na cruz porque Ele sabia que nós erraríamos. Ele falou assim, meu filho, eu sei que você vai errar, mas estou aqui para te ajudar a voltar para o caminho, a entender como está a sua vida. Eu estou aqui. Eu estarei convosco todos os dias. É a promessa do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, avalie sua situação. Repense a sua caminhada. Deus é poderoso acima de tudo. Quarto e último ponto, para a gente encerrar esse ponto. Neemias 19, capítulo 2, versículos 19 e 20. Versículos 19 e 20. Olha bem, porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando nos souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nos seus servos nós disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha bem, quarto ponto. Contar com a poderosa mão de Deus. Amado, transformar a nossa tristeza em esperança é contar com a poderosa mão de Deus. Não, eu não tenho outra situação, não tenho outro alguém, não tenho outra fonte no qual pode mudar a minha história. Neemias teve muitos problemas para conseguir vencer a tristeza e ter a alegria de ver a sua cidade restaurada. Vários adversários tentaram de todas as formas atrapalhar a reconstrução. Neemias sempre falou, se você for começar a olhar aqui na reconstrução, sempre falou, da boa mão de Deus é conosco. A boa mão de Deus é conosco. Como eu gosto de ver as pessoas que a gente vai conversar e elas começam a falar dos problemas e ela fala assim, a boa mão de Deus é conosco, pastor. John Wesley, fundador do movimento metodista, já no final da sua vida, quase morrendo, ali em cima da cama, já não conseguia se levantar mais. Ele falava assim, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Entenda bem, seja qual for a sua situação. Eu não sei, muitas vezes eu não consigo entender. Talvez a sua situação, bem particular. Entenda que a mão de Deus é contigo e que o Senhor sempre estará contigo. Isso tem que ser a força da sua fé, da sua caminhada, tem que ser a sua força. Isso é algo muito importante. Amados, Neemias sempre falou isso. Neemias capítulo 6, verso 9, ele fala assim, o Deus é que fortalece as minhas mãos. Sua resposta aos inimigos sempre era essa. Quando eu falava só, vem cá conversar comigo, eu falei assim, não, eu estou muito ocupado fazendo a obra de Deus, eu não posso perder tempo com essas coisas não. Nós sabíamos
Nós entendemos, porque nós lemos hoje, que os inimigos estavam querendo criar uma estratégia para matar, para acabar com aquilo. Quantas vezes, entenda, na sua tristeza, na sua angústia, o inimigo vai querer sempre te tirar do foco, porque é a função dele: matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas para quem está ligado no Senhor, fala assim: ó, eu estou num grande serviço, eu estou numa grande obra, eu não posso perder o meu foco. Por isso, em nome de Jesus, eu quero viver uma vida para ti. Quem disse que tudo são flores, amados? Nem tudo são flores. Nossa vida, nós temos muita luta. Aliás, a pessoa que acha que são flores, ela não tem lido a Bíblia, não. A palavra, o próprio Jesus falou assim, ó: no mundo tereis o quê? Todo mundo sabe. No mundo tereis aflições. Mas o versículo, graças a Deus, não termina por aí. Jesus fala assim: mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo para te dar a vitória. Eu caminho dizendo para isso, que mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu venci para te dar a vitória. Então, amados, como isso é importante? A palavra de Deus nos promete, lá em Isaías 43:13, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eita Deus, que é maravilhoso! Agindo eu, quem impedirá? E o Senhor fala: é preciso que você tire a sua tristeza do coração, que você transforme isso em combustível de esperança, de força, de fé. O ano está começando e nós precisamos, amados, em nome do Senhor Jesus, dessa força da fé. Porque senão a gente vai falar assim: tem medo de você? Não, esse ano vai ser pior do que o ano passado. Escuta, em nome de Jesus, esse ano será um dos melhores da sua vida. Amém. Você toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus? Um dos melhores da sua vida. Sabe por quê? Porque é tempo de trocar toda a tristeza por esperança. Coisas novas virão, coisas grandes virão, portas irão se abrir. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crer nisso. E eu quero concluir. Neemias conseguiu vencer a tristeza em seu coração e transformar o desespero do povo. Era toda uma nação que estava desesperada em esperança. De que forma? Porque a boa mão de Deus foi com ele. Graças a isso, ele conseguiu restaurar a cidade de Jerusalém e com muita alegria louvaram o Senhor. O culto foi restaurado, a leitura da palavra. E depois você pode ler, ela é bem linda. Nesse momento, quando acontece a restauração, quando ele termina de colocar o último portão, ele dá glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que o sacerdote retoma de novo a palavra do Senhor. Eles vão no centro da cidade de Jerusalém e a palavra do Senhor fala que de manhã, preste atenção, você pode ler isso para mim. De manhã até a tarde o povo ficou criança, mulher, adulto. Eles ficaram de pé, ouvindo a palavra de Deus e dando glória ao Senhor pela vitória recebida. Amados, é tempo e já chegou o momento em que nós temos que ter essa comunhão com o Senhor. É preciso que nós busquemos a palavra de Deus como o norte da nossa vida. É preciso que nós busquemos isso de todo o nosso coração. Então eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. A gente não pode ir embora sem antes fazer isso. Algo que Deus colocou no meu coração. Se nessa noite você está passando por alguma situação, alguma circunstância, seja ela qual for, eu quero te convidar a você, pela fé, vir até o altar, rasgar o seu coração diante
cidade, a sua cidade, você, Samuel, está com as portas todas arrebentadas. Às vezes você está falando assim, Senhor, como eu preciso de restauração nessa, ou naquela área, ou naquela outra área. Eu quero dizer para você que esse Deus quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Se você quiser, eu quero orar com você e com você. Venha até o altar do Senhor, rasgue o seu coração. Se coloque diante de Deus e fale, Senhor, eu preciso de mudança, Senhor. A boa mão de Deus é contigo. Creia que é o Deus que muda a história em toda qualquer situação. A boa mão de Deus, ela é contigo. Comece a falar com Deus, comigo nesse mês. Senhor, eu não posso ficar assim. Meu coração não pode ficar assim. Senhor, muda a minha história. Marcelo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe muito, a tua presença aqui nos alegra muito, viu? Vai lá, jovens, dá um abraço no Marcelo, fala que ele é muito bem-vindo, amém? Vamos orar encerrando então. Senhor, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por essa noite, Pai. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, a Deus. Muito obrigado, Deus, por falar com o Senhor no nosso coração, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado do Senhor. Que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, ó Pai. Nos dê uma semana de vitória, uma semana, ó Deus, abençoada na tua presença. E que possamos, de fato, ver a boa mão do Senhor em todo o tempo da nossa vida, Senhor. Nós oramos colocando nas tuas mãos cada família, a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, as pessoas, ó Pai, que têm passado por lutas na questão da doença. Lembramos aqui da minha mãe, ó Pai, internada. Lembramos aqui do Saulo, da Maria. Lembramos aqui da Dorinha, ó Pai, do Zé. Ó Deus, da irmã Irani, do irmão Zé, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que visite esses teus servos, ó Pai. Afogue a cama dos teus servos. E os abençoe, ó Pai, como nós também temos nossa semana de vitória. Em nome de
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós hoje, sobre nós, permaneça eternamente. Vamos